Quando Paulo Venturelli nasceu, no ano de 1950, em Brusque, a 35 quilômetros do litoral, Santa Catarina, tinha 11 mil habitantes. Hoje tem 135 mil. Uma de suas lembranças mais vívidas dessa época, e ao mesmo tempo menos factíveis, envolve uma baleia estacionada no centro da cidade. Ele recorda do irmão mais novo e eles sendo levados pelo pai a uma tenda, na qual, para se entrar, era preciso comprar ingressos. A fila para ver o bicho empalhado em cima de uma passarela, a sensação de ir ao local de bicicleta, tá tudo muito vivo na memória do escritor. Mas questionados décadas depois sobre o episódio, nem o pai, nem o irmão do autor lembravam de nada envolvendo uma baleia no centro de Brusque. Em um país com baixo índice de leitura como o Brasil, Venturelli considera que os livros para crianças têm um papel consistente para que esse número melhore, já que é na infância que se aprende hábitos cultivados vida fora. Não digo aquela literatura infantil, comercial, com meros joguinhos de palavras. Considero que é preciso alimentar a criança com textos que a desafiem, em uma proposta estética, simbólica e filosófica para fazê-la pensar, orientou o escritor. Quando senta na sua biblioteca com cerca de 15 mil exemplares, no térreo de um condomínio em um bairro residencial de Curitiba, Venturelli não se prende a escrever para crianças ou adultos. Esse é um dos elementos que ele aponta como responsáveis por seus textos irem além. A criança precisa desde cedo aprender e assimilar para sair do mundo só dos algoritmos, que exige pouco raciocínio. Tem que ter esse desafio no sentido de formar leitores que tenham chão sólido para pisar, para quando adultos conseguirem enfrentar os grandes autores, como Dostoiévski, Ernest Hemingway e Machado de Assis, projetou o autor. Se hoje Paulo Venturelli, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, passa a maior parte dos seus dias na biblioteca própria, foi porque ele mesmo contou com um estímulo instigante para se dedicar à leitura. Filho de operários das indústrias de tecido da região de Brusque, em Santa Catarina, o autor lembra ter tido contato com um único livro quando criança. Uma das suas primeiras curiosidades de criança foi justamente envolvendo o animal da pintura nesse grande livro. Perguntei para minha mãe, por que houve o dilúvio? Na sua simplicidade, ela disse na ocasião que ser humano tinha pecado, e por isso que tinha ocorrido esse dilúvio. Então eu lembro de refletir, mas que pecado teve a onça para merecer a morte e a morte do seu filhotinho? Minha mãe não tinha resposta para isso, mas isso me marcou muito, lembrou Venturelli. Na infância e adolescência, o hoje consagrado autor da literatura descreve que se sentia frágil, magrinho, alguém que não conseguia se enturmar, muito tímido e meio gago. O divisor de águas que tornaria o adolescente curioso em um ávido leitor e mais tarde escritor ocorreu no ginásio, o equivalente ao sexto ao nono ano atualmente. A partir daí começou a ter disciplina e a ler um livro por semana. Nisso, um conselho do professor do ginásio ecoava em sua mente: quando você terminar de ler um livro, não devolva na biblioteca. Releia. Na segunda leitura, você já sabe quem morreu, quem se casou. Então preste atenção ao movimento da língua, à arquitetura do texto, ensinava o professor. E assim, as leituras foram se acumulando e o gosto por ler nunca mais passou. Logo em seguida, Venturelli foi para um colégio interno, período que coincidiu com o golpe de 64, no qual os militares tomaram o poder e instauraram no Brasil uma ditadura. Com isso, seu pai, na época líder sindical, teve problemas com o novo regime. Ficou sem emprego e precisou mudar de cidade. A família Venturelli acabou indo para Jaraguá do Sul, município no qual o autor terminou o que antigamente se chamava de científico, equivalente ao ensino médio atualmente. Desde aquele tempo eu já tinha na cabeça que queria vir para Curitiba, porque eu queria fazer o curso de letras. Não tinha feito ainda a relação que letras era o curso de licenciatura para formar professores, revelou. Depois de fazer estágio em uma escola,
foi contratado como professor e passou a dar aulas no tradicional Colégio Medianeira, em Curitiba. Foram 10 anos incríveis, até que em 1989 fiz o concurso para professor na Universidade Federal do Paraná. Passei em 1990, passei a lecionar na universidade, na qual fiquei até 2015, quando me aposentei. Em todo esse tempo, lendo muito, escrevendo muito, comecei a publicar em jornais e revistas. Até que em 1995, depois de ter publicado livros com outros colegas e antologias, publiquei o meu primeiro livro, Admirável Ovo Novo. Positivo, relembrou. O autor defende que não existe milagre para ser bom em uma determinada tarefa. Para ele, a arte, de uma maneira geral, não é um talento especial. E a tentativa de explicar pela biologia o que são diferenças sociais, econômicas e históricas é uma ideia ultrapassada. Todo ser humano é capaz, mas de uma maneira geral o ser humano é reprimido. As estruturas que estão postas impedem que as pessoas sejam criativas, inteligentes, refletiu. O escritor reflete que se sua vida não tivesse sido perpassada por professores instigantes, se não tivesse tido a disciplina de ler e seguir conselhos dos seus mestres, seu destino seria muito diferente. Meu pai, por exemplo, era muito criativo. Fazia caricaturas, tocava samba em caixinha de fósforo, criava músicas. Mas ele tinha que trabalhar o dia inteiro, não tinha tempo e o espaço dentro de si para desenvolver isso. A inteligência não é um ponto de partida, é ponto de chegada. Você desenvolve ou não, defendeu. Um dos modos de mudar esse paradigma e aproximar as pessoas da leitura, na visão dele, é tirar os escritores do pedestal e enxergá-los como humanos. Só assim, segundo o autor, as pessoas vão ter a noção de quanto um escritor precisa trabalhar, estudar, ler e revisar antes de se tornar de fato um autor. E assim, para Venturelli, é que vão nascer os novos gênios, com mais leitura, disciplina e suor. Imagina se o agricultor não se inspira a plantar. O sujeito tem que levantar de manhã e tocar o barco. Assim eu faço. Levanto todo dia de manhã, tomo meu café, desço para a biblioteca e começo a ler coisas que já escrevi. Até que uma palavra, um verso, dispara o processo criador. Ler desde cedo é o segredo para burilar a cabeça e aprender. A chave para tudo está na leitura, salientou.